existe uma coisa que a gente aprende na economia que é a curva de Laffer, Sim. né? Mais impostos não quer dizer mais arrecadação. Você tem ali um ponto ótimo que se você ultrapassa esse limite, os seus impostos, aumenta impostos, a sua arrecadação cai. E é o que a gente tem visto, né? Eu acho que a gente já chegou nesse limite, assim, o brasileiro não aguenta mais imposto, né? Exato. A gente trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto. E agora na questão que, o nosso governo gastando cada vez mais, está buscando também arrecadar mais, né? Então, já, estão querendo taxar em diversas áreas, e uma delas que as pessoas têm muito receio são nos dividendos. Então, o que você vê sobre isso? Você acha que a estratégia de vocês mudaria caso os dividendos das ações fossem taxados? Não mudaria porque quando o Barsi começou a investir, os dividendos eram tributados, né? Isso mudou de 95 para 96, com o entendimento lá da STF de que isso se concretizava numa bitributação, né? Naquele momento também foram criados os JCPs, como uma forma de você incentivar ali o emprego do capital próprio, né? Versus o endividamento das empresas, né? E a gente fez algumas pesquisas e engraçado, isso mudou de 95 para 96. Em 97 já tinha gente querendo voltar a tributar os dividendos. Então isso não é um assunto novo, tá? É um assunto já antigo, que volta pelo menos a cada 4 anos e que ainda não tenho certeza se algum dia vai acabar saindo, tá? Por alguns motivos. Primeiro, porque a nossa carga tributária das empresas já é superior a de 34%. Esse dividendo ele já é tributado. Então, eu acho difícil a gente passar alguma coisa no Senado que não incorra em você diminuir a alíquota do IRPJ e passar isso para o dividendo, entende? Você só mudar o tributo de mãos. Não você continuar tributando a empresa e aí em cima você tributa o investidor. Terceiro, os agentes econômicos eles sempre vão se movimentar a fim de pagar menos imposto. Grandes empresas têm condições de fazer ali elisão fiscal, de fazer um planejamento tributário e fiscal a fim de continuar remunerando seus sócios e pagar menos tributos, tá? Como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Hoje você tem muito mais programa de recompra, subscrição, enfim, do que necessariamente dividendos, né? Que mais? Quarto, aliás, a gente tem que considerar que boa parte do nosso Senado também são de empresários. Será que eles vão querer ter o seu bolso taxado, né? Então, acho que tem uma coisa também um pouco egoísta por parte do nosso Congresso, que talvez isso não passe com tanta facilidade como não passou no governo Bolsonaro, que teoricamente era para ser um governo mais liberal, mas que também tentou taxar os dividendos, sem a contrapartida de baixar a alíquota do IRPJ. Então, não é um assunto só do Lula e de seus ministros, também foi pauta do governo Bolsonaro, né? Então, eu acho que eu só acredito vendo. Mas se acontecesse, de forma alguma, isso eliminaria estratégia ou atrapalharia. O que aconteceria é que o JCP seria extinto e o dividendo passaria a ser o JCP de hoje, né? Você seria tributado na fonte. Então, simples quanto isso. Você ia ter o Estado aí com o seu sócio lá nas suas empresas. Mais uma vez ali. Mais uma vez. E muita gente comenta que em vários países o dividendo é taxado, porém aqui, durante toda a cadeia produtiva, você já é taxado, e você vai taxar no final de novo? Exatamente. Tanto que ainda tem a questão das offshores, que, várias pessoas que estão no governo têm também, e acaba sendo um ponto a mais para talvez isso não acontecer, né? Pois é, então, eu até concordo que eles têm que olhar para fundos exclusivos, eu acho que precisa disso, mas eu acho que a forma como está sendo feito através do Come Cotas talvez não seja a mais eficiente. Mas eu também acho injusto, por exemplo, você ter esses grandes investidores com muito mais vantagem, por exemplo, do que investidores pequenos. Eu acho que deveria ter, de fato, uma questão aí mais equalitária, vamos dizer assim, né? É que a forma como é feito, sem você abrir mão também dos seus gastos, sabe? Você dá a impressão, você passa a mensagem para o mercado de que, olha, tô taxando e não me interessa em baixar os meus custos. Existe uma coisa que a gente aprende na economia que é a curva de Laffer. Sim. Né? Mais impostos não quer dizer mais arrecadação. Você tem ali um ponto ótimo que se você ultrapassa esse limite, os seus impostos, aumenta impostos, a sua arrecadação cai.
E é o que a gente tem visto, né? Eu acho que a gente já chegou nesse limite, assim. O brasileiro não aguenta mais imposto, né? A gente Exato. trabalha 5 meses do ano só pra pagar imposto. Uhum. E é aquilo, o governo não quer se preocupar em ver o que, eu tô gastando aqui, vamos ver onde a gente consegue reduzir isso, né? Porque no final das contas ele busca arrecadar mais porque ele tá gastando mais, e ao invés de rever isso, não, né? Simplesmente Exatamente. quer empurrar mais imposto pro povo. Exatamente. Gente, é muito complicado, né? Muito complicado. Então, assim, pra quem olha pra esse cenário, só pra isso, né? E se esquece um pouco da qualidade das empresas e por tudo que elas já passaram, inclusive coisas muito mais graves do que isso, se desespera e fala, pô, pra que eu vou tomar risco na bolsa? Eu vou ficar aqui no meu CDI tranquilo, que ganhou do Ibovespa nos últimos 10 anos. Aqui, ó, sabe? Então, para quem tá na bolsa, de novo, você tem uma grande vantagem em relação a essas pessoas, né? Se você tiver a cabeça no lugar, foco no longo prazo. De novo, a gente tem muito mato alto para cortar e muita oportunidade aqui no país. Muita oportunidade.